Muitas pessoas sofrem da tal síndrome do pânico ou transtorno do pânico, que seriam crises de ansiedade que duram de 15 minutos a meia hora, né? Crises estas que se manifestam através de um medo, onde as pessoas se sentem reprimidas, encolhidas, esmagadas, sufocadas pelo sentimento de ansiedade e medo. Mas o que seria isso? Qual a origem? É uma doença física? É uma doença psicológica? Se é que é uma doença? Ou é algum problema vibracional de sintonia? A frequência espiritual da pessoa? Será que tem a ver com isso? No meu ponto de vista, sim. Vamos pensar o seguinte: o que é o medo? O medo é uma energia, o medo é uma vibração, o medo é uma frequência. E quando a pessoa se entrega a uma frequência do medo, uma vibração do medo, uma energia do medo, o que acontece? Ela vai se conectar às centrais de força desta mesma espécie. Abdrushim, em sua obra Na Luz da Verdade, explicou que tudo o que os seres humanos pensam, o que eles sentem, tudo o que eles emitem, o que eles falam, o que eles fazem, tudo isso assume uma forma. Essas diferentes formas, elas são aglutinadas no entorno da Terra, nos planos sutis aqui próximos, ou se forem, digamos, sentimentos ou intuições, intuições elevadas, vão para o próprio plano espiritual. Mas sentimentos mais, digamos assim, presos aqui à matéria grosseira, como o medo, essas formas que surgem não sobem muitos planos, porque são ainda constituídas de uma vibração mais densa. O medo é de uma vibração mais densa, o medo é uma forma mais densa. Então, o medo que as pessoas sentem, o medo que as pessoas emitem, isso vai para o espaço, essa irradiação, essa energia, isso é capturado por centrais de forças que são constituídas pela lei da igual espécie. Então, o sentimento dos medrosos do mundo todo, o sentimento de medo, deles, acaba sendo canalizado para uma determinada altura, uma determinada altitude, conforme o peso do sentimento do medo. É a lei da gravidade espiritual, que Abdrushim também explicou. Então, a lei da gravidade espiritual e a lei da igual espécie fazem com que, por exemplo, os sentimentos de medo sejam aglutinados em centrais de forças numa determinada altura. Enquanto que um sentimento bondoso de coragem, de determinação, isso acaba se acumulando, sentimentos assim acabam se acumulando em planos mais elevados, porque são sentimentos, digamos assim, melhores, sentimentos mais puros, sentimentos carregados de uma constituição positiva, no sentido de efetivação de nobres valores. Enquanto que o medo é ainda algo bastante rudimentar. O que mostra que a nossa sociedade moderna é uma sociedade rudimentar, de pessoas medrosas, de pessoas cheias de síndromes, de transtornos, de pessoas que têm medo da vida, de uma sociedade materialista, onde a maioria dos cidadãos perdeu a verdadeira fé, e onde a verdadeira fé se perde, o medo diante da morte, o medo diante das dificuldades, o medo diante do inesperado, o medo diante dos traumas sofridos na vida, o medo diante das frustrações, tudo isso acaba, digamos assim, enfraquecendo gerações, torna essas gerações emocionalmente enfraquecidas. E o medo, ele acaba justamente se manifestando em pessoas que são emocionalmente instáveis, que se desequilibram muito fácil. E o medo, digamos, ele gera
né? A pessoa que sente o medo, com isso, ela lança uma irradiação, uma energia, isso vai para um determinado plano, os medrosos do mundo todo vão irradiando o seu medo, isso vai sendo atraído para centrais de forças da mesma espécie, e isso vai criando conglomerados energéticos. E esses conglomerados energéticos que são alimentados pelos medrosos, novamente retroagem sobre os medrosos. Então, quando alguém tem uma crise de medo, de pânico em algum canto da Terra, então se liga através da lei da igual espécie, se conecta a uma central de forças dessa espécie e ela gera um descarregamento sobre essa pessoa, que faz com que ela então mergulhe numa crise de pânico, de medo, num transtorno. E por sua vez, absorvendo toda essa energia, toda essa irradiação de medo, essa pessoa novamente lança irradiação dessa mesma espécie, que novamente retorna para a central de força de onde recebeu esta injeção de energia de medo, vibração de medo, frequência de medo. Então, no meu ponto de vista, a síndrome do pânico, o transtorno do pânico, está muito ligado à vibração da pessoa, à frequência da pessoa, à sintonia que ela tem. Vivemos numa sociedade desequilibrada, numa sociedade desarmoniosa, numa sociedade onde as pessoas vivenciam numa insegurança muito grande, vivem numa insegurança muito grande, com medo de perder o emprego, com medo de perder a família, com medo de perder o dinheiro, com medo de perder o amor da vida, o medo de perder o prestígio, de perder o reconhecimento. Existe o medo da perda nesta sociedade moderna que é rudimentar, porque o medo é um sentimento rudimentar de uma humanidade ainda num estágio rudimentar. Se a humanidade tivesse evoluído espiritualmente, ela não vibraria no medo, mas sim na coragem, na honra, que são sentimentos elevados, são sentimentos puros, são sentimentos agregadores, são sentimentos que atraem energias boas para boas ações. A coragem faz com que o ser humano dê a sua própria vida em prol de uma causa, em prol de alguém. Enquanto que o medo não. Quando a pessoa é acometida pelo medo, ela se encolhe, ela coloca a mão sobre a cabeça e sente dentro de si um medo terrível. Isso não é algo honroso, isso não é algo a ser admirado. E também não é uma doença, no meu ponto de vista. Eu parto da ideia que muitas das doenças diagnosticadas como síndromes, como transtornos, na verdade são frequências inadequadas, onde as pessoas estão nessas frequências, e isso atrai energias, por sua vez, que geram esses transtornos, que geram o medo, o pânico, o desespero, aquela agonia tremenda. Claro, a ciência, ela reduz a sua análise àquilo que ela pode ver e àquilo que ela pode provar. Então a ciência estuda o corpo humano, estuda órgãos, estuda o cérebro. Tudo que a ciência consegue ver são órgãos, o cérebro, o mecanismo do cérebro. É claro que quando o ser humano ele é colocado no equipamento para fazer uma tomografia computadorizada do cérebro, por exemplo, quando ele está com medo ou ele tem algum sentimento, algum transtorno, é claro que em partes do cérebro aparece uma movimentação maior. Então os pesquisadores, os cientistas associam ao cérebro, àquela parte do cérebro, a causa do transtorno, do pânico, do medo, da síndrome, mas isso é apenas um efeito posterior da energia que a pessoa cultiva, que ela alimenta, da frequência em que a pessoa está, da vibração em que a pessoa está. A frequência, a vibração, a energia, a irradiação é algo que está para além do cérebro da pessoa, mas isso se mostra depois no cérebro. E como o cientista,
O investigador, o pesquisador não consegue ver com seus equipamentos a energia, a vibração, a irradiação, deduz a partir disso ou se satisfaz com acreditar que tudo está no cérebro, no corpo e que é uma doença, uma enfermidade e que devam ser utilizados medicamentos para tratar e buscar curar uma determinada síndrome, né? Ou um transtorno, ou seja lá o que for. A ciência, por causa da sua visão materialista, não estou aqui negando a ciência, por favor, né? Mas a ciência, ela reduz a sua análise ao que ela pode ver aqui na matéria grosseira mais densa com os seus equipamentos, né? Com as suas ferramentas. Mas existem coisas que vão para muito além daquilo que pode ser visto com os olhos aqui da matéria grosseira densa. A vibração, a energia, as formas de pensamentos que surgem quando alguém pensa, isso vai para uma central de força através da lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual, e isso retorna novamente sobre o ser humano, e tudo que a ciência consegue investigar é o efeito disso tudo sobre o cérebro, em determinadas partes. Mas as causas estão para muito além do cérebro. O cérebro é apenas um instrumento. E no caso da síndrome do pânico, ou transtorno do pânico, na minha ignorância científica, eu acredito que isso está muito ligado à vibração, à frequência que a pessoa está, o momento emocional da sua vida. Somos uma sociedade do medo. Hoje tudo está muito pautado no medo. As religiões estão pautadas no medo da condenação. O mercado de trabalho está pautado no medo de perder a reputação, de perder o emprego, etc. e tal. Os relacionamentos estão no medo de perder o outro. Existe muito medo hoje nas pessoas. A insegurança. E a síndrome do pânico, no meu ponto de vista, ela se dá naquelas pessoas que têm mais medo do que a média do medo da sociedade. Existe um medo geral, existe um medo, digamos, num padrão mediano, padrão mediano em que as pessoas se encontram num todo, mas existem aquelas pessoas mais medrosas, que têm mais medo, porque são mais fracas emocionalmente. Então, todo esse medo geral da sociedade que vai para as centrais de forças, porque tudo é magnético, tudo é atração, quem recebe a maior carga de volta e quem sofre mais com essa carga que volta são os maiores medrosos que são atacados por essas síndromes do pânico, transtornos do pânico. Em determinados momentos, a pessoa está ali no trânsito, em meio àquele trânsito parado, a coisa não vai para frente nem para trás, a pessoa está atrasada, ela pode perder o emprego por causa disso, ela precisa fechar um negócio, ela começa a ficar ansiosa e daí bate aquele medo e quando vê, a pessoa recebe uma carga desta energia do medo de alguma central de forças, e isso baixa sobre a pessoa como um raio. É mais ou menos como uma tempestade. Quando a nuvem está carregada, ela despeja o raio e depois vem a chuva. Assim são as centrais de forças, explicadas por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Então o ser humano, estando num determinado pensamento, numa frequência, ele se conecta a uma central de força de uma determinada espécie. Lança energia para lá e energia dessa espécie volta de outras pessoas, de outras partes do planeta que também estão conectadas às mesmas centrais de forças, alimentando-as, retroalimentando-as e sofrendo os efeitos negativos se são energias negativas ou efeitos positivos se são energias positivas, como a honra, a coragem, o amor, a boa vontade, a justiça, a benevolência, a empatia. Então, tudo que o ser humano alimenta dentro dele faz surgir uma irradiação que vai para o espaço, que se conecta a uma central de força, ajuda a fortalecer a central de força, mas isso volta.
É a colheita da qual falou Jesus Cristo. O ser humano não faz a colheita, não efetua a semeadura. O ser humano não efetua a semeadura apenas através daquela ação mais densa, mas através da palavra, através do pensamento, através do sentimento, através da intuição, quando é algo bom. E isso vai para algum lugar e isso retorna depois. É a lei da causa e do efeito, que está associada à lei da gravidade espiritual e associada também à lei da igual espécie. Essas três leis espirituais, elas atuam em plena harmonia. E quem sabe utilizar essas três leis espirituais, por exemplo, a lei da igual espécie, da gravidade espiritual e a lei da causalidade, ele passa a ter dentro de si bons sentimentos, passa a ser mais intuitivo. Se o ser humano é intuitivo, ele estará lançando boas irradiações, estará irradiando positivamente. E isso vai para planos mais elevados, para centrais de forças mais robustas, benévolas e luminosas. E isso conecta o ser humano a coisas mais luminosas, que por sua vez retornam. Mas quem cultiva e alimenta o medo vai sofrer os efeitos destas centrais de forças de medo, de pânico, de pavor, de desespero. Então é assim, dependendo do dia, a situação, o momento, a pessoa cai ali num pensamento, num sentimento de medo, seja no trânsito, seja no trabalho, surge uma confusão lá no trabalho, a pessoa se desequilibra, bate o medo, ela se encolhe e a energia do medo baixa nela, como um raio que parte da nuvem e atinge uma pessoa. Assim é na vida familiar, existem pessoas que têm medo na vida familiar, em meio a relacionamentos tóxicos, pessoas dominadoras, que dominam seus familiares, isso faz com que surja o medo, a pessoa vive com medo, e vivendo com medo vai acabar sofrendo as consequências desta energia do medo, que é lançada constantemente e que em determinados momentos vem numa conglomeração maior, esmagando a pessoa numa crise de pânico e de medo, seja 15 minutos, meia hora. Então, esta é a leitura que eu faço sobre a síndrome do pânico, o transtorno do pânico. Uma pessoa que estudou este assunto profundamente, seja um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um terapeuta, talvez ouça este vídeo aqui e dê gargalhadas dizendo que eu não entendo nada. Mas tudo é energia nesta vida, tudo é vibração, tudo é conexão, tudo é frequência. Dependendo ao que nos conectamos, sofremos os efeitos disso, seja algo positivo ou seja algo negativo, e por isso precisamos alimentar coisas boas, cultivar coisas boas dentro de nós, porque do contrário nos conectaremos a energias degradantes, trevosas e malévolas que destroem a nossa autoestima, a nossa coragem, a nossa determinação e a vontade de viver. O que resta no fim é o medo, e o medo hoje ele caracteriza em boa medida a sociedade pós-moderna, que é uma sociedade rudimentar emocionalmente, uma sociedade que tem muita tecnologia, mas que é constituída emocionalmente por pessoas rudimentares. Como ainda os homens de milhares de anos atrás que viviam escondidos nas cavernas com medo dos animais. Alguns, outros já eram corajosos. E hoje não é diferente. A sociedade moderna é constituída por homens e mulheres escondidos em suas cavernas de sentimentalismos politicamente corretos, de fraquezas emocionais, de insegurança, medo constante de tudo e de todos, do que é dito. Há pessoas que não podem ouvir determinadas verdades que já piram, já têm uma crise, um transtorno, praticamente precisam ser internadas até. Desculpem aqui a ironia, nem deveria brincar com isso. Mas é fato que somos uma sociedade bastante medrosa
e desequilibrada espiritualmente, e o medo vem do desequilíbrio emocional, querendo ou não. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!